Bem-vindos. E da onde realmente o método Pilates for Kids começou, né? Aonde começou? Por que do Pilates Kids, né? Por que do Pilates for Kids? E isso é importante para que a gente possa saber, principalmente se a gente conecta com isso ou se aquilo não faz sentido para vocês. Antes de realmente a gente começar a atuar com alguma coisa, com algum detalhe, ou com alguma área, a gente precisa realmente se sentir bem com aquilo e sentir que aquilo realmente faz sentido para a gente. Caso contrário, é muito provável que não vá funcionar. Então, eu realmente desejo que você assista, que você conheça, né? Que você experimente. Nós vamos ter essa oportunidade de experimentar, de vivenciar. Você vai ter na prática, inclusive, durante essa semana, algumas coisas. Então, realmente, entre de cabeça, aproveite. É a última jornada desse ano. É a última oportunidade de você realmente estar iniciando, principalmente ano que vem, já com coisas definidas, já com metas traçadas, já com o que você vai fazer a partir do ano que vem, para que não se torne mais um ano em que às vezes a gente chega ao final do ano, né, e pense, poxa, não consegui alcançar tal coisa, não estou feliz com isso, não estou feliz com aquilo, então que realmente isso não aconteça e que você possa já ter uma luz do que você vai fazer a partir do ano que vem, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês, então, o que você não sabe sobre como gerar renda extra com o Pilates for Kids. Então, é importante que você saiba que existem caminhos que não vão te levar aonde você quer. Existem lugares onde você aprende coisas que, de repente, não é o suficiente para você alcançar a sua meta. Existem formas de iniciar em lugares que, às vezes, te deixam no meio do caminho. E o que eu quero mostrar para você? Que sim, existe, né, um passo a passo de como você deve fazer. E só que nesse passo a passo, muitas vezes, você não sabe de algumas coisas. Você acredita que possa ser assim, mas não tem, né, o que a gente chama de o veredito, né? Não tem, não. É isso realmente. Não é um achismo seu. É algo que alguém já fez e já passou e pode me dizer, inclusive, que esse é o caminho. Então, dentro desse mercado, dentro desse mundo, né, do método Pilates for Kids, existem algumas situações que podem realmente te afastar do seu desejo, né? E durante esse pré-aquecimento da jornada, eu falei da importância de a gente estar trabalhando com um método que realmente vai estar ajudando as crianças, orientando as famílias, fazendo um trabalho a longo prazo e a médio prazo e a curto prazo, inclusive, mas que ao mesmo tempo vai ser bom para você como profissional. Se você não assistiu a live em que eu expliquei por que para você que é profissional, o método realmente vai fazer a diferença na sua vida, ela está aí gravada para você poder assistir, eu te aconselho que assista. Porque antes de a gente entender, e eu entendo que nós como profissionais da área, quando a gente realmente terminou a nossa graduação, não, antes inclusive, quando a gente definiu qual a área de atuação nós queríamos trabalhar, qual era a área que eu realmente me sentiria bem, a primeira coisa que passa para qualquer pessoa é o que eu gosto de fazer, né? O que eu tenho amor de fazer. Eu tenho certeza que nós, né, profissionais de educação física, fisioterapeuta, profissionais que trabalham com Pilates e até mesmo alguns enfermeiros que estão chegando, nós não levamos em conta a questão de, será que eu vou ganhar bem? Será que fazendo esse trabalho eu vou ter uma vida estável, com condições financeiras boas? Não, a gente não pensou nisso. Porque o nosso primeiro instinto é fazer o que a gente gosta, daquilo que a gente ama e aquilo que a gente realmente poderia estar ajudando as pessoas. E eu pensei nisso e eu tenho certeza que você pensou nisso. E aí a gente começou a fazer, né, um passo adiante, né? A gente deu um passo na graduação daquilo que a gente realmente sentia que era o nosso trabalho, que era a nossa vocação, que era aquilo que nos despertava a vontade em fazer, que a gente realmente se realizaria trabalhando com aquilo. E a gente começou, né? Então a gente começou, fez a faculdade, muitos no meio do caminho desistiram, muitos chegaram ao final, né? E realmente, quando chega-se ao final, é mais um ciclo que se fecha, né? E é outro passo que tem que dar. E nesse outro passo, muitas vezes, você às vezes não encontra caminhos para continuar. Ou porque esses caminhos não te dão segurança, ou porque esses caminhos não te dão retorno para que você possa se manter e se sustentar, ou então esses caminhos muitas vezes já estão superlotados.
né? Então já está saturado, é difícil de entrar. Dentro desses caminhos que eu apresentei para vocês, muitos deles, né? Muitos deles fazem a gente ter uma nova decisão. Chegamos ao final da graduação e agora? Onde eu vou começar? Muitos já estão trabalhando desde a graduação, mas muitos não. Muitos colegas seus, você provavelmente conheça, que já nem na profissão estão trabalhando em outras áreas, porque na própria área não conseguiram se posicionar, não conseguiram escalar, não conseguiram ter um retorno, não conseguiram entrar. E é para quem você realmente se dê conta de que a gente vai decidindo coisas na nossa vida e dando passos a todo momento. A todo momento nós temos que reavaliar algumas coisas e redefinir algumas coisas. Traçar novos caminhos, traçar novas rotas, traçar novos objetivos para que a gente realmente se sinta bem. Mas eu entendo que quando a gente realmente começou lá no início, a gente não colocava a questão de ter uma renda adequada, porque não era o que a gente realmente estava buscando naquele momento. Mas depois que a gente se forma, depois que a gente deu vários passos da nossa caminhada, um deles é realmente você ter um retorno, né? E esse retorno muitas vezes é financeiro, muitas vezes é de qualidade de vida, muitas vezes é de sentimentos bons, mas que você tenha um retorno daquilo que realmente é importante para você e para sua família. De nada adianta eu fazer um trabalho que eu amo, mas eu não consigo sustentar minha família. De nada adianta eu fazer algo que realmente eu sinto muito bem com aquilo, mas eu percebo que eu não tenho nem tempo para ficar com quem eu mais amo. Vocês entendem que algumas coisas se contradizem? E que o que a gente busca? E o que eu tenho certeza que você busca? Algo que junte tudo isso. Que junte você fazer o que você gosta, você ter um retorno final do retorno, né? Tanto financeiro, quanto pessoal, quanto de posicionamento, de importância, que realmente seja bom e que você também possa ter tempo com a sua família, que você possa viver a sua vida juntamente com quem mais tem valor na sua vida. Eu lembro de uma vez uma situação que a gente fez, né? Era uma experiência, e naquele momento a pessoa disse assim: se você fechasse os olhos hoje e você tivesse que escolher, né, entre a sua família, você não tivesse que levar para algum lugar e que iria acontecer uma tragédia, uma coisa nesse sentido meio drástico, sabe, gente? O que você levaria? Quem seriam as pessoas que você levaria, que você jamais deixaria para esse outro lugar ou porque isso iria acabar? É as pessoas que trabalham com você? É os pacientes que você atua? É os alunos que você atua? Ou é a sua família? E eu não tenho dúvida, no momento que isso foi falado para mim, o primeiro passo e as primeiras pessoas que eu pensei foram as minhas famílias. Então você já entende quem são as pessoas mais importantes da sua vida. Quem são? São as suas famílias. E muitas vezes a gente deixa as pessoas mais importantes na nossa última escala de prioridade. E é isso que eu quero mostrar para você. Que não precisa você deixar a sua família por último. Ou quando dá, ou quando tem tempo, ou quando dá para encaixar. Não, que você realmente enxergue que sim, existem caminhos que podem fazer você trazer a sua família junto de você, até mesmo os seus filhos, você possa levar junto ao seu trabalho, porque ele permite, porque é uma atividade inclusive para crianças. E os seus filhos estarem junto é ponto positivo para você. E aí você vai começando a sentir que você pode e você realmente tem a possibilidade de fazer um trabalho que você gosta, de trabalhar na sua área, de realmente ter um retorno, né, com uma renda melhor e estar junto com a sua família. Eu sei que isso parece muito bom, né, para ser verdade, mas não só eu venho conseguindo isso, mas como muitos alunos também. Mas o que acontece no início é que muitas vezes até a gente entender isso que eu estou falando para você, você pode não saber como isso deve acontecer. Você pode muitas vezes dizer, mas eu assisti uma live da Vânia, ela falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, já me deu a letra, já me disse o caminho que eu tenho que fazer. Pode ser que você realmente encontre, mas as chances são de que você realmente não consiga chegar ao destino final. Porque dentro desse caminho existem várias coisas que você não sabe ainda.
E por que você não sabe ainda? Porque eu já fiz esse caminho. Eu já fiz esse caminho. E muitas coisas eu não sabia. Muitas coisas eu errei. Muitas coisas eu tive mais dificuldade. Porque eu comecei a caminhar. E hoje eu estou aqui para realmente te ajudar a dizer: não vai por esse caminho. Vai por esse caminho. E esse caminho vai te levar aonde você realmente quer. Que eu entendo que realmente é se sentir feliz em estar trabalhando naquilo que você realmente está escolhendo. Então, mais do que realmente... E às vezes as pessoas entendem, mas a Vânia fala só de gerar renda extra, a Vânia fala de ter condições financeiras, só pensa em dinheiro. Não, eu não penso só em dinheiro. Mas eu entendo que é uma crença que muitas vezes a nossa área tem, porque nunca falam isso pra gente. Nunca nos ensinam como a gente deve cobrar, como a gente deve, sei lá, pensar como uma pessoa que trabalha com algo que não é simplesmente fazer um bom trabalho, mas que a gente tem que saber se posicionar, que a gente tem que saber como retribuir aquilo e como fazer da melhor forma. A gente não aprende a vender. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas você vende o seu trabalho o tempo inteiro. E a gente não aprendeu isso. E é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de enxergar isso e parece que isso não está de acordo com aquilo que a gente vem vivendo. Mas, gente, mais do que nunca, se você não conseguir ter um retorno, se você não ganhar o suficiente para pagar as contas, você não fica nesse mercado. Se você não conseguir se posicionar e trabalhar em algo dentro da nossa área que pague bem, você não paga os seus custos. Você não paga a comida, você não paga o aluguel, você não paga a escola das crianças. E aí, o que adianta? Eu gostava tanto de trabalhar nessa área, mas eu não conseguia me manter. É isso que vários falam. Eu conheço vários colegas meus de profissão que se formaram comigo, muitos deles, eu olho e digo assim, meu Deus, mas ele era muito mais inteligente que eu, ele tinha muito mais chances. E essas pessoas, eu sinto informar, não estão mais na área. Um tempo atrás, inclusive, encontrei um colega que, independente da profissão, ele não conseguiu, ele me disse, Vânia, eu não consegui me manter. Porque o que eu recebia não pagava as contas, eu tive que fazer o quê? Eu tenho que dar comida para os meus piá, como diz ele, né? Então, o que eu quero aqui mostrar para você? Não pegue o caminho errado. Pegue o caminho que realmente vai te dar aquilo que você tanto quer. E eu sei que a gente quer isso. A gente não quer ficar milionário. Não é essa a nossa índole. A gente não trabalha porque quer realmente se tornar uma pessoa muito bem sucedida, até porque muitas vezes a gente sabe que quem começou aqui sabe que não vai dar, mas muitas vezes as pessoas têm que sair da sua área porque elas não conseguem se manter. E isso dói em mim, que estou na área. Imaginem quem pagou horrores numa faculdade, perdeu o maior tempo da sua vida, deixou de fazer várias outras coisas para se formar em algo que hoje não rende nada. Que hoje não ajuda em nada. Vânia, mas a pessoa teve conhecimento. Claro, e conhecimento é impagável, inclusive. Mas o melhor é quando você tem um conhecimento que te ajuda outras pessoas e você ainda ganha com isso. E aqui ninguém é criança, eu não estou falando com ninguém aqui que não tem maturidade de entender a importância de ter realmente rendas. E é por isso que eu trouxe para vocês o que você não sabe sobre como gerar renda com o Pilates for Kids. E eu vou começar, inclusive, já escrevendo aqui, ó. Que não adianta, gente, tá? Vamos escrever colorido aqui, tá? Por isso que tá de frente aqui para você anotar, inclusive, tá? Então, não adianta saber Pilates. Primeiro item. E escutem bem, o que você não sabe sobre como gerar renda com o método Pilates for Kids. Aqui é Pilates for Kids, para criança, tá? Então não adianta saber sobre Pilates. Muitas vezes as pessoas acreditam que, Vânia, mas eu já trabalho com Pilates, então tá na mão, eu já trabalho, eu já tô nessa área, eu já fiz diversos cursos, eu já fiz diversas especializações.
congressos, jornadas, e eu já sei tudo sobre Pilates. E esse é um grande erro, achar que saber Pilates é o suficiente para trabalhar com o Pilates para a criança. Lembrem-se que aqui é crianças. Então, você acredita que saber Pilates é o suficiente para você trabalhar com criança? Não, mas muitas vezes isso é algo que as pessoas acreditam que é o suficiente. E por que não é o suficiente, gente? Primeiramente, porque é outro público. Assim como você não pode tratar uma pessoa que chega com um problema de coluna, trabalhando, sei lá, fortalecimento exclusivamente de braços, assim como também é importante, mas você não pode separar um problema, a pessoa chega com uma dor e você trata outra. A pessoa chega com uma necessidade e você faz outra. É a mesma coisa. Quando você acha que trabalhar com adulto é igual trabalhar com criança. Eis o primeiro erro. Porque a necessidade das crianças são diferentes das necessidades dos adultos. A forma de ensino para crianças é diferente da forma de ensino para adultos. A forma como eu me remeto à criança é diferente da forma que eu me remeto ao adulto. A aula da criança tem que ser diferente da aula do adulto. Caso contrário, você realmente não vai chegar onde você quer. Então, o primeiro ponto é esse. Você entender que ter Pilates, eu já não sou no zero, né? Eu falo para vocês, inclusive a jornada te ensina como você sai do zero e tem renda extra com o método Pilates for Kids. Quem tem Pilates já não está no zero, está no 1. Porque sabe sobre Pilates. Sabe sobre Pilates. Mas eu sinto te dizer, saber sobre Pilates não te possibilita ter resultados com as crianças. Muito pelo contrário, eu recebo diversas pessoas me dizendo: nossa, Vânia, eu recebi uma criança, aí o dono do estúdio, e aí a pessoa me disse: trabalha com o filho da pessoa junto, bota lá junto. É essa visão que muitos profissionais que trabalham com Pilates adulto têm, de que a criança põe lá junto, faz qualquer coisa. E aí é um grande erro. Esse é o principal erro. Achar que faz qualquer coisa. Aí, além de você já começar totalmente errado, você perde uma pessoa que hoje ela é criança, mas ela vai se tornar adulto. E a primeira experiência dela é de criança. Quando ela se tornar adulto, se não foi uma boa experiência, você acredita que ela vai voltar para o Pilates? Você já perdeu uma pessoa. E pior, você deixou essa pessoa com uma interpretação do que não é Pilates. Porque naquele momento poderia ser Pilates para o pai e para a mãe, mas não para ela. Então, não adianta você saber sobre Pilates para adulto. Você precisa saber Pilates para quem você vai estar atuando. Assim como não adianta saber sobre criança. Assim como não adianta saber só sobre criança. Adianta eu saber tudo sobre criança? Ah, mas eu sei tudo sobre criança. Eu sei todas as fases do desenvolvimento dela, eu sei como agir, eu já sou prof. Eu já trabalho vários anos com criança, eu já sou prof, eu já trabalho, eu já sei lidar, eu já sei, tenho domínio, eu tenho uma voz boa, as crianças fazem tudo que eu entendo, tudo que eu quero. Resolve você saber trabalhar com criança? Não adianta. Falta algo para você gerar renda com o método Pilates for Kids. Falta o quê, gente? Falta ter o conhecimento do Pilates para a criança. Isso ajuda para quem quer trabalhar com Pilates para criança? Claro que ajuda. E por isso que isso às vezes é uma pegadinha, gente.
Sabe aquela... não sei se vocês já viram, mas às vezes existe aquele tipo interativo, né? Eles têm vários caminhos, ele tem um bonequinho ali embaixo, né? Então tem o bonequinho aqui embaixo, daí tem um quadradinho aqui, e ele tem vários caminhos, assim, né? Uns te levam aonde você quer, e outros você começa e te leva para outros lugares. Muitas vezes a gente achar disso é a mesma coisa que pegar um caminho que não vai te chegar lá. É um caminho que não resolve, não te ajuda. Então, não adianta você saber sobre Pilates suficientemente, não adianta você saber sobre criança. Assim como não adianta saber dar aula. Não adianta saber sobre Pilates, não adianta saber sobre criança, não adianta saber dar aula. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu já sei dar aula, eu já sei como fazer, eu já sei como que é uma estrutura de uma aula, eu já sei trabalhar com o método Pilates for Kids. Assisto um vídeo aqui, outro vídeo ali, monto as coisas e pronto. Adianta? Pode ser que uma, duas aulas, adiante. Agora, o que eu quero que você realmente entenda é que não é uma, duas aulas que vai mudar a sua vida. Não é você ter a criança 3, 4 aulas que vai gerar renda mensal para você, inclusive. Mas é você, inclusive, se dar conta de que nós estamos sempre melhorando. Nós precisamos estar melhorando. Ah, Vânia, mas tu já sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Eu posso saber um pouco mais que você, porque eu tenho um pouco mais de vivência nisso. Um pouco mais de erros e acerto, um pouco mais de resultados, não só que eu gerei, mas que outros alunos que eu ensinei estão gerando. E é por isso que eu nunca paro de estudar. E é por isso que eu sempre tenho que continuar. Porque, inclusive, as crianças têm umas mudanças que acontecem de tempos em tempos. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos tantas crianças com celular. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos tantas crianças que passaram por um período de um ano praticamente aprendendo em casa, sentados o dia inteiro na frente do computador. Há 10 anos atrás, a questão da violência era diferente. A questão do problema que a gente às vezes tem de deixar as crianças brincarem sozinhas, sei lá, na rua, no parque, era diferente. Então, você entende que a gente sempre tem que estar melhorando. E uma das coisas que a gente vai se dar conta é que quanto mais eu sei e mais eu busco, mais eu percebo que eu tenho que continuar buscando. Porque isso não chega, não é um momento que vai dizer, agora eu sei tudo. E quem te disser, sei tudo para te ensinar, está te mentindo. Porque muitas coisas vêm mudando, muitas coisas vão se atualizando. Há tempos atrás, a gente pegava, imprimia. Quando eu comecei, a gente pegava, ia na gráfica, né? Fazia uma foto, colocava lá os benefícios, o telefone, tá? E saía entregando o panfleto. Era o suficiente? Era. Hoje, a gente nem vê mais ninguém entregando folheto. Por quê, gente? Aonde as pessoas estão com a sua atenção? Os outdoors lindos, maravilhosos, e as pessoas estão aqui, ó. Lá tá lindo, um monte de informação, um monte de publicidade, um monte de... E as pessoas estão aqui. Elas estão enxergando o que está acontecendo? Então, além de você não adiantar saber Pilates, não adiantar saber só sobre criança, não adiantar saber só sobre dar aula, não adianta você não saber, e aí eu vou escrever aqui, não adianta saber tudo isso ali em cima, tá? E não, repito com o vermelho aqui, ó.
Olha, gente, grifem isso. Não adianta saber tudo sobre isso, porque você pode muito bem ter dito assim, mas então eu já saquei o negócio. Eu tenho que saber sobre Pilates, sobre criança, sobre aula. Eu junto tudo, puf. Inclusive, não adianta saber isso também. Adianta até um momento para você trabalhar. Mas não adianta você saber trabalhar, não adianta você saber fazer aula, não adianta você saber fazer uma aula, fazer várias aulas, se você não sabe trazer as crianças. Adianta. Adianta eu saber dar aula? Adianta eu saber construir uma aula? Adianta eu saber? Lógico que isso é importante? É. Agora, se eu não tiver criança, para quem eu vou dar aula? Se eu não souber trazer as crianças para onde eu estou, que adianta eu saber fazer as coisas? Adianta? Não vai adiantar. Não vai resolver. Não vai gerar renda. Então, não adianta você achar, e isso é muito comum no início. É muito comum. E hoje eu tenho essa visão, porque muitas vezes eu falo para vocês, não é algo que só você pensou. Eu também pensei. Como diz o ditadinho, né? O M, né? Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Porque, na realidade, isso é uma pegadinha, muitas vezes. O que você realmente precisa é saber que tudo isso está junto e tem que estar junto. Para que você saiba sair do zero ou não estou no zero, Vânia, estou 10, mas que você gere aquilo que você quer, que você impacte aquilo que você quer, que você mude a sua realidade, que você faça o que você deseja, que você se sinta realizado, realizada. Às vezes a pessoa está aqui, ela só quer. E, inclusive, eu fico muito feliz quando a pessoa enxerga isso. Às vezes ela só quer ter tempo com os filhos. E não é pouco. Eu acho que é muito importante, inclusive. As pessoas muitas vezes deixaram várias oportunidades de lado. Disseram não para várias outras áreas, porque não tinham aonde deixar os filhos. Porque não tinham o que fazer com eles. E hoje elas percebem que, inclusive, as crianças, os seus próprios filhos, que muitas vezes te tiraram de alguns lugares, te tiraram de alguns trabalhos, hoje eles te botam em outros lugares. E isso, para mim, que sou mãe, é de arrepiar. Isso, para mim, que sei quanto um filho, né, mexe com a gente no nosso coração, e eu tenho certeza que quem é pai, quem é mãe, entende o que eu estou falando aqui, sabe a importância. Isso é impagável. É impagável. Então, tem muitas coisas que a gente, às vezes, busca, às vezes a gente acha que é o caminho, às vezes a gente, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Inclusive, hoje, né, se a gente não tiver um pouco de clareza na nossa vida, é tanta gente falando tantas coisas, que muitas vezes, em vez de te ajudar, te atrapalha. Muitas vezes te bota tantas ideias na sua cabeça que às vezes você não tem clareza de, bom, então eu vou fazer tal coisa. Que aí você fica, mas eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer tal, eu posso fazer... É tanta opção que você não sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde ir. E isso faz muitos se perderem no caminho. Muitos não alcançarem. Muitos, ou então, começa um pouquinho, faz um pouquinho, estuda um pouquinho, é tudo um pouquinho. E não chega a lugar nenhum. É a legítima história do pato, né? Quem não conhece a história do pato? O pato é um animal lindo. Inclusive, tem a história do patinho feio, né? Mas é lindo um pato, não é? Mas ele não nada bem, ele não voa bem, ele não mergulha bem. Ele faz a média em tudo. Ele faz um pouquinho de tudo. Mas se você colocar ele com um peixe, ele vai perder. Se você colocar ele com uma ave, um quero-quero, ele vai perder, porque o quero-quero voa mais. Se você colocar ele com um outro animal que nade, ele vai perder também.
Porque ele é aquela coisa que às vezes a gente acha que a gente quer ser. Ah, quer saber um pouquinho de tudo. Ah, mas eu sei trabalhar com todo mundo. E aí é aquele saber mediano, é o mínimo. Porque hoje as pessoas querem pessoas que tenham segurança em te dizer que sabem muito sobre aquele determinado assunto. Eu poderia falar sobre Pilates para adultos, mas eu sei muito mais sobre Pilates para criança do que Pilates para adulto. Então eu não posso falar sobre aquilo que eu tenho um conhecimento mediano. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu tenho profundidade de saber, de conhecer e que eu tenho resultado com aquilo. Caso contrário, eu vou ser mais um pato no meio da sociedade. Inclusive, esses dias uma pessoa, inclusive, disse assim, e nem para se molhar o pato serve, porque ele mergulha e ele sai seco. Nem para segurar a água nele ele não resolve. Então, não seja o pato. Por mais que pareça lindo, não seja o pato da sua sociedade, da onde você está. Pense nisso, inclusive. Não adianta ser pato, você não gera renda, você não tem resultado, você não aprende a trabalhar com o que você realmente quer. Você não muda os seus resultados fazendo o que todo mundo faz. Eu falei essa jornada, inclusive, no aquecimento. Fazer o que todo mundo faz, qual é o mérito? Inclusive, você é muito mal pago para fazer aquilo que todo mundo faz. Tem muita gente, se você não quiser, tem 20 que faça. Hoje, inclusive, quando as pessoas têm, eu trabalho com Pilates, quando você dá um chute, aparece várias pessoas trabalhando com Pilates. Lógico que cada um dentro das suas limitações, daquele seu conhecimento, mas vocês entendem que algumas áreas tá fácil de encontrar profissional. Agora, ache uma pessoa aí na sua cidade que trabalhe com Pilates para criança com segurança. Você não acha. Sabe por que você não acha? Porque ainda não tem tantos profissionais. E quando não tem tantos profissionais, você pode ser o primeiro deles, aí na sua cidade. Você pode começar. Você pode mudar-se a realidade. E se dá conta, inclusive, que além de tudo isso, você precisa aprender mais coisas. Mais coisas. Você precisa saber que o caminho é um passo depois do outro, é um passo depois do outro. Assim como uma criança se desenvolve por fases, assim é como a gente também se desenvolve. Eu não posso querer que você, hoje, chegou aqui, está aprendendo sobre o método Pilates for Kids, sobre o método P4K, inclusive, que é a nossa sigla, né? O método P4K, que você já sai daqui e já tenha resultado. Não vai ser, assim como uma criança com 1 ano, com, sei lá, 10 meses, ela normalmente não caminha com 10 meses. E por que ela não caminha? Porque ela não está preparada. Porque ela está num processo de amadurecimento. Quanto mais você estuda a criança, mais você entende que nada é por acaso. E que não existe fórmula mágica de dizer assim, eu vou fazer essa criança de 6 meses caminhar. É impossível. É impossível. Vanel, boto num... Inclusive, que nem pode mais utilizar, né? Boto num andador. Ela vai caminhar, mas ela vai caminhar sozinha? Não. Então, a gente começa a se dar conta de que não adianta muitas coisas se você não tiver todas elas juntas. Então, qual é o grande segredo, gente? É saber usar todos juntos. É você saber o Pilates? Sim. É você saber trabalhar com criança? Sim. É você saber dar aula? Sim. É você, inclusive, saber trazer criança? Sim. Porque aí você realmente gera renda com o método. E por que com o método? Porque se você não tiver alguém ou um passo a passo, você se perde no caminho. E é por isso que você tem que saber usar tudo isso. Saber a dosagem, saber o momento, saber como, saber o que fazer.
E nada é mais tranquilo do que quando a gente pega alguém que já fez e que te diz, não faz isso. Olha, na primeira aula é extremamente importante você criar um vínculo com a criança. Olha, a primeira aula é a sua primeira impressão. Olha, na segunda aula, agora você tem que fazer isso. E depois, como é que você explica? Aonde eu vou? Por qual caminho eu vou? Eu preciso aprender a usar as mídias? Eu preciso aprender a fazer uma foto bem feita para colocar no meu Instagram? Eu preciso saber falar com os pais, argumentar por que Pilates para criança e não outra atividade. Eu preciso saber fazer isso? Logicamente que você precisa saber isso. E quando a gente sabe, as coisas tendem a ser mais naturais. Para quem está me seguindo nos últimos dias, vocês estão vendo que eu fiz a reavaliação das crianças no que a gente tem no projeto na escola. E quando eu não sei o que está acontecendo, pode ser que eu me assuste. Mas quando eu sei o que está acontecendo, eu tenho propriedade de dizer e explicar as coisas e mostrar para as pessoas, olha isso. Porque se eu fizer um bom trabalho, se eu fizer algo que realmente... E olha outro defeito do pato. Olha, para quem já não gostava de pato agora, o pato, ele bota o ovo, as pessoas nem sabem que o pato botou o ovo. Porque ele bota em qualquer lugar. Agora, a galinha bota o ovo e ela sai cacarejando. Fazendo o quê, gente? Dizendo, olha, eu botei um ovo. Olha, tem um ovo. Olha, vem pegar um ovo. Olha o que eu fiz. Olha o meu resultado. E muitas vezes você é um excelente profissional, você é uma excelente pessoa, você realmente faz um trabalho adequado, mas você não sabe contar para as pessoas o seu resultado. Você não sabe falar aquilo que realmente é importante. E aí você bota um monte de ovo, né, que nem o pato, e ninguém fica sabendo. E ninguém te valoriza por aquele resultado que você tem. Então, que a gente também possa entender que a gente aprende. Joseph não trouxe os animais para dentro do método Pilates se os animais não ensinassem nada. Para quem conhece Pilates, sabe que o próprio criador do método Pilates, o Joseph Pilates, que criou o método, que era chamado como contrologia, e só depois que ele morreu é que deu o nome dele. Mas ele que começou a entender isso. Ele trouxe vários animais para dentro do método dele. O gato, o elefante, o macaco, a foca. Por que ele trouxe esses animais? Porque eles ensinam. E é fácil de entender. Assim como eu tenho certeza que o pato hoje para você vai ser um sinônimo de pessoa mediana. E eu não tenho certeza que você não quer ser mediano. Você quer ser a melhor profissional, o melhor profissional. Você não quer ser um pato. Você quer ser o melhor que você possa ser. E para isso você precisa entender que pedaços de coisas não resolvem. Se eu te der um quebra-cabeça e eu te jogar as peças e eu não te der a foto do que você tem que montar, as chances são de que você consiga montar, mas demore muito mais tempo do que se eu te mostrar aqui, ó. Tem que fazer isso. As peças estão aqui. Agora monta. As chances que você realmente tem de montar são N vezes mais rápido do que alguém que não tem a imagem. E muitas vezes você tem todas essas peças. Muitas vezes você é a pessoa que está aqui, ó. Eu sei tudo disso, só que eu não consigo encaixar as peças. Falta encaixar? Falta. Porque se você não souber montar lá a imagem do quebra-cabeça, de nada adianta ter um monte de peça. Se o resultado não acontece. E é isso que eu quero que você entenda, que nós estamos tendo a oportunidade, inclusive, de você aprender e começar a dar um próximo passo. Ah, Vânia, simplesmente com a jornada é o suficiente? Você vai ver dentro da jornada o que realmente é suficiente. Inclusive que você possa assistir todas as aulas.
que isso é importante para você. E a jornada não é um curso. Não é um curso. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu fiz a jornada. A jornada não é um curso. Ela não te habilita a trabalhar com Pilates para criança. Mas ela te mostra muitos caminhos e te mostra por que ele pode, inclusive, te dar a renda. Ele pode, inclusive, te mostrar um novo caminho, uma nova opção, uma nova forma. E por que ela realmente é diferenciada. E por que as pessoas estão buscando Pilates para criança? Gente, eu ensino você que é profissional de educação física, fisioterapia, você que é um profissional. Mas eu recebo muitos pais me pedindo, Vânia, eu quero trabalhar com meu filho. Eu não posso ensinar o meu próprio filho, eu não acho ninguém na minha cidade. E aí você está aí com cara de concha, que nem diz uma pessoa influente, que se quem não conhece é o Joel J, está aí com cara de concha, sendo que você teria todo o potencial para ser a pessoa que vai começar na sua cidade, no seu bairro. Algo que os pais querem, os pais estão buscando, e eles precisam. E não é nenhum nem dois, gente. Até gente, inclusive, que é uma pessoa que me mandou do Canadá, ela mora no Canadá. Se não tinha como fazer nada online para ela, já que eu moro no Brasil, para ela e para as filhas. E semana passada outra pessoa me pedindo. E assim, é toda semana alguém me mandando. E aí você tá aí reclamando da vida, que o ano foi difícil, que o ano é aquilo, porque desse jeito não dá, porque eu tô de saco cheio, porque a minha vida é um saco, que nada acontece. E a oportunidade passando. E as oportunidades passando. E você não vê nada. Aquela cena, não tô vendo nada. Então, gente, que realmente você possa aproveitar, que você realmente possa ter maturidade suficiente para entender que você precisa de coisas e você precisa de caminhos e que você precisa investir em quem é mais importante nesse momento, que é você. Se você quer dar uma qualidade de vida diferente para você e para sua família, se você quer mudar suas realidades, se você não fizer nada, você não vai mudar nada. Você precisa entender que você precisa começar em você. Eu sei que nós, como pais, muitas vezes a gente paga um inglês para o filho, paga uma natação, paga um pilates para a criança, inclusive, paga a melhor escola, se estrubucha, como a gente fala aqui no Sul, né? A gente faz das tripas coração para fazer as coisas pelos filhos. E esquece de você, esquece de investir em você. Só que eles só vão ter aquilo que você quer se você produzir mais, se você conseguir ter resultados melhores. E aí tem que ter um pouco de noção de que se eu investir em mim, as chances são que eu consiga pagar até mais coisas, que eu consiga viver até mais, que eu consiga ter tempo para eles. Porque é isso que mais tem valor para a criança, para o seu filho. É o tempo que você passa com ele. É isso que mais conta. É o vínculo, é a família, é a proteção, é o pai e mãe, é o filho estar junto, é ele não procurar nos outros aquilo que ele não tem dentro de casa. E é isso que você está tendo a chance de experimentar. Porque a jornada começou hoje, é o primeiro dia, a primeira aula. E essa aula eu tenho certeza que vai mostrar muito possibilidades, vai te mostrar muito por que o Pilates para criança realmente tem essa potência. Vai te mostrar por que realmente você precisa olhar para o Pilates for Kids. E não olhar, vou dar uma chance. Não, você tem que olhar entendendo o quanto isso vai impactar. Levando a sério as coisas. Vai entender também por que começou o método Pilates for Kids. Por onde que começou? Porque a gente quer saber a origem. A gente quer saber da onde. Será que a Vânia, de uma hora para outra, inventou uma coisa? Ou será que isso faz parte da vida dela? Ou será que as coisas foram acontecendo? É isso que você às vezes precisa entender. E é por isso que você não pode deixar de assistir a primeira aula da jornada.
Eu te convido para participar, eu te convido para assistir. Se você ainda não se cadastrou, ainda não está inscrita na jornada, como que eu entro, Vânia? Link está na bio, ou para quem está em outros lugares, eu vou botar aqui, ó. Você vai digitar lá, www.p de pato, ó, não seja, 4k.com.br. Pilates for Kids, tá? p4k.com.br e se inscreva. Você vai receber lá, coloca o seu nome, coloca o seu melhor e-mail, aquele que você normalmente abre, né? Não aquele que é, sei lá, nunca abriu. Aí, depois, você vai para uma outra página que vai dar a posição de você, eu não abro os e-mails, mas eu abro o WhatsApp. Então, entra no grupo do WhatsApp. Mas não tenho WhatsApp, eu tenho o canal do Telegram. Então, entra no canal e abra o canal. O que muitas vezes as pessoas esquecem é que elas se inscrevem e esquecem de abrir. Esquece de assistir. E aí passa a jornada e não assistiu. E aí chega lá no final, na semana seguinte, diz, Vânia, tu pode me liberar as aulas? Acabou. Passou. O cavalinho encilhado, como a gente diz, passou. E era de graça, podia todo mundo subir. E era o seu melhor horário. Você pode assistir qualquer horário. E você ficou aí, perdendo tempo, não se deu conta. Vânia, mas dezembro é muita correria, eu sei. Semana passada eu ensinei, inclusive, a como que a gente faz para ter tempo. Como que a gente faz? Eu ensinei vocês. Como organizar a agenda. Como que eu posso fazer as coisas de uma maneira e me dar conta de que, meu Deus, quanto tempo que eu fico perdendo com coisas que não me ajudam em nada. E eu tenho certeza que uma hora, nem uma hora, não é uma hora a aula, é menos de uma hora. Você assiste toda. E essa realmente pode impactar a sua vida. Certo, gente? Então, agora, qual é a tarefa? Vai lá no seu e-mail, ou no grupo do WhatsApp, ou no canal do Telegram, pega o link da aula e assiste. Vânia, eu não posso, agora estou trabalhando. Se organiza, então, no horário do almoço. No horário do almoço, beleza. Bota o fone. Gente, não deixa as oportunidades passarem. Porque de desculpa todo mundo tem. E aí é a sua vida. É a tua vida. É o teu resultado. É a tua mudança que vai ser impactada, não a minha. A minha eu já sei o que vai acontecer. Agora a sua pode ser mudança, pode ser diferente. Então, realmente, vai lá, assista. Se você conhece pessoas, às vezes são pessoas, pais e mães que me dizem, Vânia, onde tem, daqui a pouco você conhece profissionais aí na sua região. Diga para essas pessoas, olha, ela está ensinando. Tu não quer aprender e eu boto minha filha para fazer com você. Para você já começar. Bota o meu filho. E aí, você ajuda uma outra pessoa, inclusive, a ver o que às vezes ela não vê. A ajudar, às vezes, a pessoa simplesmente dizendo, tu já se deu conta disso? Eu acho que tu tem tudo aquilo que a Vânia falou, que é importante, inclusive, para trabalhar com criança, para trabalhar com o método. O método que ela vai estar te ensinando, que é o P4K. Então, chame outras pessoas, ajude outras pessoas. Não esqueçam que existe uma das maiores leis universal, que é a lei do que quanto mais a gente dá para as pessoas, mais a gente recebe. Quanto mais eu faço de bem para as pessoas, mais o bem volta. Assim como um espelho. Quanto mais careta eu faço, mais careta eu recebo. Quanto mais sorriso eu dou, mais sorriso eu recebo. Então, que você possa realmente ajudar outras pessoas. E não fique pensando, mas eu não vou ajudar tal pessoa. Se todo mundo pensasse assim, não fique com medo. Tem criança de sobra para todo mundo. E inclusive, está faltando muito profissional. Um beijo grande.